Existe um momento na vida em que você percebe que falar demais está te custando caro. Não apenas em palavras, mas em energia, em respeito, em resultados. É um momento silencioso, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. Porque você começa a entender que não é quem fala mais que vence, é quem sabe quando falar, e principalmente quando não falar. E isso muda tudo. Desde cedo fomos condicionados a nos explicar, a justificar nossas escolhas, a responder críticas, a tentar ser compreendidos. Parece natural, parece necessário. Mas o que poucos percebem é que essa necessidade constante de explicação pode estar enfraquecendo sua postura, pode estar diminuindo sua autoridade, pode estar te colocando em uma posição de quem precisa provar o tempo todo. Agora pensa nisso com calma. Por que você sente necessidade de se explicar tanto? Por que precisa justificar cada decisão, cada silêncio, cada escolha? Muitas vezes, isso vem de uma busca por validação, uma tentativa de ser aceito, de evitar julgamento, de manter uma imagem positiva. Mas existe um preço nisso, e esse preço é alto. Quando você se explica demais, você entrega poder. Você abre espaço para questionamentos desnecessários. Você se coloca em uma posição onde precisa ser aprovado. E isso, aos poucos, enfraquece sua presença. Porque pessoas que realmente têm clareza não sentem necessidade constante de justificar tudo. Existe uma diferença muito grande entre comunicação e necessidade de explicação. Comunicação é clareza. Explicação excessiva é insegurança disfarçada. E as pessoas percebem isso. Mesmo que não de forma consciente, elas sentem. Porque postura não está só no que você fala, mas na forma como você se posiciona. Talvez você já tenha passado por situações em que falou demais tentando ser entendido, e no final sentiu que piorou, que abriu mais espaço para julgamento, que perdeu a força do que estava dizendo. Isso acontece porque quanto mais você tenta convencer, mais parece que você não está seguro. Agora observa o oposto. Pessoas que falam o necessário, que se posicionam com firmeza, que não entram em justificativas longas. Existe algo diferente nelas. Uma presença, uma autoridade, um respeito que não precisa ser pedido. E isso não é arrogância, não é frieza, é clareza. Quando você sabe quem é, quando sabe o que quer, quando entende suas decisões, você não precisa explicar tanto. Você simplesmente segue. E isso muda a forma como o mundo te vê. Mas chegar nesse ponto exige um processo, porque a necessidade de se explicar está muitas vezes ligada ao medo. Medo de rejeição, medo de julgamento, medo de ser mal interpretado. E enquanto esse medo estiver presente, você vai sentir vontade de justificar tudo. Então a mudança começa dentro. Começa com você entendendo que nem todo mundo precisa concordar com você, que nem todo mundo precisa entender suas escolhas, e que tudo bem. Isso pode parecer simples, mas não é. Porque vai contra um padrão profundo. Um padrão de querer ser aceito, de querer agradar, de querer evitar conflito. Mas aqui está o ponto. Tentar agradar todo mundo é impossível. E quanto mais você tenta, mais se perde. Mais se distancia de quem você realmente é. E mais dependente fica da opinião dos outros. Existe uma liberdade muito grande em não precisar se explicar o tempo todo, em poder fazer suas escolhas com tranquilidade, em poder ficar em silêncio sem sentir necessidade de justificar. E esse silêncio é poderoso, porque enquanto você não fala, você observa. Enquanto você não reage, você entende. Enquanto você não se explica, você se posiciona. E isso cria uma presença diferente. Uma presença firme, segura, difícil de abalar. Mas atenção, isso não significa se fechar completamente. Não significa não se comunicar. Significa comunicar com intenção, com clareza, sem excesso. Existe uma diferença entre falar o necessário e falar demais. Entre explicar o suficiente e se justificar o tempo todo. E essa diferença define muito da sua postura. Talvez você esteja acostumado a responder tudo, a não deixar nada sem resposta. Mas nem tudo precisa de resposta. Nem toda crítica merece atenção.
Nem toda opinião precisa ser considerada. Quando você entende isso, sua energia muda. Você para de se desgastar com coisas que não agregam. Para de entrar em discussões desnecessárias. Para de tentar convencer quem não quer entender. E isso te dá mais foco, mais clareza, mais direção. Existe também um aspecto importante sobre respeito. Pessoas que se explicam demais acabam sendo menos respeitadas. Não porque falam, mas porque demonstram insegurança. Já pessoas que falam o necessário, que se posicionam com firmeza e seguem, transmitem segurança. E segurança gera respeito. Mas isso não acontece do dia para a noite. É construído, com prática, com consciência, com escolhas. Começa com pequenas coisas, com você percebendo quando está falando demais, quando está tentando se justificar, quando está explicando além do necessário. E aos poucos, você começa a ajustar, a falar menos, a ser mais direto, a confiar mais no que está fazendo. E com o tempo, isso se torna natural. Você não precisa mais se forçar a falar menos. Você simplesmente fala o necessário, porque entende que isso é mais forte. Existe também um ponto importante sobre controle emocional. Porque muitas vezes, falar demais é uma reação emocional. Uma tentativa de aliviar a tensão, de se defender, de se proteger. Mas quando você tem controle, você não reage no impulso. Você escolhe. Você decide quando falar, como falar, o que falar. E isso muda completamente o impacto da sua comunicação. Pessoas que têm esse controle não entram em qualquer conversa, não respondem qualquer provocação, não se justificam o tempo todo. Elas escolhem. E essa escolha é percebida. Talvez você esteja começando a perceber quantas vezes se explicou sem necessidade, quantas vezes falou mais do que precisava, quantas vezes tentou ser entendido por pessoas que nem estavam dispostas a ouvir. E tudo bem, isso faz parte do processo. O importante é o que você faz a partir de agora. Você pode continuar no automático, ou pode começar a ajustar, começar a falar menos, começar a se posicionar mais. E isso não significa perder espaço. Pelo contrário, significa ganhar força. Porque quando você fala menos, cada palavra tem mais peso, cada frase tem mais impacto, cada posicionamento é mais forte. E isso chama a atenção. Existe uma frase simples que resume tudo isso. Quem fala demais se explica. Quem sabe o que quer, se posiciona. E essa diferença muda tudo. Agora pensa na sua vida. Em quantas situações você poderia ter falado menos? Em quantas poderia ter se posicionado melhor? Em quantas poderia ter evitado o desgaste? Essa consciência já é um passo. O próximo é prática. Comece pequeno, em conversas simples, em decisões do dia a dia. Observe seu padrão, ajuste. E com o tempo, isso se transforma. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada, que não precisa convencer todo mundo, que não precisa explicar cada passo. E isso traz uma sensação de liberdade, uma sensação de leveza, uma sensação de controle. E quando isso acontece, sua postura muda, sua presença muda, sua forma de se relacionar muda. E o mundo responde. Porque o mundo não reage apenas ao que você fala, reage ao que você transmite. E quando você transmite clareza, segurança e firmeza, o respeito vem. Se você chegou até aqui, algo fez sentido para você. Talvez você já esteja percebendo pontos que pode mudar. Talvez já esteja entendendo o que precisa ajustar. Então faz o seguinte: deixa aqui nos comentários a frase: "Eu não preciso me explicar". Isso cria um compromisso interno e reforça essa nova postura. Aproveita também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua mente e te ajudam a desenvolver uma presença mais forte, mais segura e mais respeitada. E lembre-se, você não precisa falar mais para ser ouvido. Você precisa falar melhor. E muitas vezes, falar menos.